Atos, capítulo 16, leremos do verso 16 ao 18 e depois do 24 ao 32. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou quem desejar ler na minha versão poderá acompanhar a projeção onde a Bíblia vai ser colocada na minha versão, tá certo? Versos 16 e 18, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse para o espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Versos de 24 a 32. Tendo recebido tal ordens, ele o lançou no cálice interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão ficaram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes, e todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que alguns presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, está meio cortado aí, não é? Aqui não, né? Está só aqui. Em um tipo de fé transformadora, que é chave para a vida eterna. Fé transformadora, que é chave para a vida eterna. Vamos repetir todos comigo essa expressão, vamos lá? Fé transformadora, chave para a vida eterna. E esse texto que nós lemos descreve isso. Aquela jovem mulher ficou vários dias atrás de Paulo e Silas e gritava e falava que eles eram enviados do Altíssimo Deus. Só que chegou um dia que Paulo sentiu-se perturbado pela palavra daquela moça, e em nome de Jesus ordenou que o espírito saísse daquela moça, e na mesma hora saiu o espírito. Ele dava muito lucro aos seus donos, ela era uma escrava. Paulo se sentiu ferido, porquanto não podia aceitar honrarias que não viessem de Deus. Ele aceitaria honrarias se fosse Deus que estivesse falando. Mas aquela moça estava dominada por quem? Um espírito do mal, que falava isso acerca de Paulo, Silas e do autor de Lucas. Ele ou ela, um dos dois, né? Diziam: estes homens também trazem palavras, mensagens de salvação. Paulo ficou indignado e expulsou o espírito daquela moça.
Só que os seus donos ficaram furiosos com Paulo e Silas, porque tinham expulso daquela mulher aquele espírito de pitonisa que adivinhava o futuro. Infelizmente, irmãos, isso é resultado das pessoas materialistas que em tudo têm o dinheiro em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse que é necessário não servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro, porque senão vai amar a um e detestar a outro, disse Jesus. Por isso, aqueles homens donos daquela escrava que tinha esse espírito, irmão Elias, de pitonisa, ficaram entristecidos e agitaram a massa, para que a massa, as pessoas que estavam ali, pegassem Paulo e Silas e batessem neles. E ainda levaram Paulo e Silas para os magistrados da cidade, para que condenados eles fossem. Mas uma coisa importante, irmão Luiz Cordeiro, que Deus não permite nada de mal se não tem uma finalidade melhor. Amém? Ele não permite nada de mal aconteça às nossas vidas e daqueles missionários e da igreja do Senhor, se ele não tiver algo melhor para a igreja do Senhor, para as nossas vidas e também dos missionários. Queridos, fé transformadora, chave para a vida eterna. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, a fé que transforma murmuradores em adoradores. Paulo e Silas estavam presos, irmãos, e no lugar dele amaldiçoar os homens, eles louvavam a quem? A Deus, Carlos. Eles louvavam a Deus. Isso é importantíssimo. Não é de se admirar que os companheiros de prisão, de cárcere, estivessem tão admirados, irmã Silvana Paula, pela atitude daqueles dois, de Paulo e de Silas. Paulo e Silas foram espancados, foram presos, contudo, cantavam louvores a Deus. Aquela circunstância difícil e dolorosa que eles estavam passando, injustamente, diga-se, eles louvavam a Deus, independente da situação difícil, Dene, que eles estavam passando. Na prisão, Paulo e Silas não ficaram se queixando, Jonatas, Luan, da sorte, não ficaram reclamando, como disse o irmão, não ficaram de mimimi de manhã. Pelo contrário, eles louvavam, oravam a Deus, davam testemunho da sua fé, orando e louvando ao Senhor. Queridos, devemos lembrar que Paulo e Silas estavam presos injustamente, por libertar uma moça que estava nas garras do diabo. Paulo olha para ela e diz: em nome de Jesus eu te digo, sai daí, aí não é teu lugar. E aquele espírito foi embora e saiu da vida daquela mulher. É necessário entendermos isso. Apesar dessa injustiça, eles oravam a Deus, testemunhando aos outros presos a possibilidade de uma ação miraculosa de Deus naquela cadeia. Isso foi feito quando Deus colocou um terremoto ali, que abalou as paredes, soltaram os grilhões, e aquelas pessoas que estavam ali perceberam a ação de Deus. Por causa de quem? De Paulo e Silas, que eram dois missionários do Deus Altíssimo. E ele então fez com que se abalasse aquela cadeia. Não importa, irmãos, quão seguro os homens possam colocar cada um de nós, se Deus quiser, Ele liberta, e libertos seremos. Lembro-me de manhã, quando Jonatas Luan estava pregando, ele citou os 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. E eles estavam diante de um rei. O rei construiu uma imagem enorme, e tocavam as músicas, e eles não se ajoelhavam, e eles não se dobravam diante daquela grande imagem que o rei tinha feito.
Então vieram fazer a cabeça do rei. Olha, aqueles três ali, ó, não se dobram diante da imagem que tu fizestes. Aí ele chamou os três e disse: vocês não estão adorando a imagem? Não. Responderam eles. Aí ele pegou a Deval e mandou aquecer 7 vezes mais. Já estava queimando tudo. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. As pessoas que foram aquecer morreram pelo vapor que saía daquela fogueira enorme. Aí disse: vocês não vão adorar. Nós não vamos adorar. Ele disse: eu quero saber qual é o Deus de vocês, que eu vou jogar vocês no fogo. E eles não adoraram e disseram: pode jogar, se Deus quiser Ele livra, se Ele não quiser Ele não livra, mas nós adoramos somente a Deus. Amém, irmãos? Nós adoramos somente a Deus. E o rei disse: joga esses 3 cabos aqui nessa fornalha, eu quero ver qual é o Deus que vai ajudá-los. Irmãos, o texto bíblico diz que jogaram os 3. Aí ele perguntou: não foram 3 que jogaram? Sim, foram 3. E por que eu vejo 4? E o 4º homem é semelhante a filho dos deuses. Sabe por quê? Deus estava ali com ele. Tiraram eles, nem um fio da sua cabeça tinha queimado. Parecia que eles não tinham entrado naquela fornalha ardente de fogo. Ah, irmãos, é importante entender isso. Nada pode impedir a ação do Deus verdadeiro. E qual aqueles missionários estavam pregando e fazendo a sua obra. Lá em Jó 42:2, a Bíblia afirma: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Se Deus tinha plano para Paulo e Silas, Deus tem plano para você também nesta noite. Saiba disso. E o texto bíblico diz que à meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, cumprindo assim o ministério que recebeu de Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus diz que bem-aventurados que são perseguidos por causa de quem? O nome dele, pois dos tais é o reino dos céus. Não é verdade? A Bíblia nos diz isso. Mateus 5:10, no Sermão do Monte, diz isso. Sim, é verdade isso. E isso aconteceu naquele momento, naquele dia, com Paulo e Silas. Deus estava com eles. Por isso que eles não estavam murmurando, mas estavam louvando. Olha a diferença. Muitas vezes a gente é escalado para um trabalho, irmão Elias e irmã Leda, e vem para o trabalho e fica reclamando porque está sozinho. Olha a situação de Paulo e Silas: açoitados, agredidos pela multidão, porque fizeram o quê? Expulsaram um demônio de uma moça. Eles estavam ali injustamente. Por isso eu repito, irmãos e amigos, a fé que transforma murmuradores em adoradores é uma fé que pode garantir vida eterna. Amém, irmãos? Em segundo lugar, fé que vê Deus sempre agindo. Fé que vê Deus sempre agindo. Paulo e Silas tiveram aquela fé de ver Deus agindo. Verso 25 e 26, por favor. Diz o texto 25 e 26: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e todas as correntes de todos se soltaram. Olha só, Paulo e Silas tinham esta fé de ver Deus sempre agindo. Você tem essa fé? Nós temos essa fé? Você tem essa fé? Você, visitante, tem essa fé de ver Deus sempre agindo? Houve um terremoto, abriram-se as portas, as cadeias se quebraram, o Senhor fez a terra tremer,
O Senhor fez a terra temer. A fé de Silas e Paulo sabia disso. Eles viam a mão invisível de Deus ali agindo em favor deles. Uma ação miraculosa em aprovação aos seus servos que estavam injustamente, Jameson, preso ali naquela cadeia. Nós sabemos que todas as coisas ocorrem para o bem de quem? De quem ama. Vamos dizer de novo, todas as coisas ocorrem para o bem de quem? Ama a Deus, em nosso favor, em seu favor. É interessante, irmãos, perceber, pela dinâmica da fé, um Deus divino, soberano e misericordioso iria agir. Desta forma tremenda e maravilhosa, ele agiu para libertar Silas e Paulo daquela prisão. É interessante porque no Novo Testamento, irmão Edinaldo, tem um caso de Pedro. Pedro está preso, não é? Eu acho que alguns irmãos já leram esse texto, todos devem ter lido. Os amigos também, talvez, se não eu vou contar a história agora. Pedro estava preso, e a igreja, irmã Rita, estava orando para Pedro se libertar, para Deus libertar Pedro. Olha só, aí Deus, de uma forma maravilhosa, manda um anjo, o anjo abre as portas e Pedro sai. Os vigias não veem Pedro saindo, e Pedro vai até a casa onde a igreja estava reunida, orando e intercedendo a Deus por ele. Aí bate a porta, aí de repente quem vem atender? Rode, que era uma das irmãs daquela igreja. Ela foi atender, irmã Gil. Aí o que ocorre? Ela olhou, viu Pedro. Aí não teve, ficou tão espantada que correu e voltou, disse: Pedro está lá fora. Aí os discípulos, muito corajosos, né, de Jesus, disseram: não é Pedro não, é o espírito de Pedro. Porque existia essa questão espiritual no sentido místico, de se pensar que existia a pessoa de Pedro, mas existia também um espírito de Pedro que aparecia ali. Mas realmente era Pedro, e Pedro bateu a porta. Isso mostra que a igreja estava orando para que Deus agisse na vida de Pedro. De repente Deus age, Pedro sai da cadeia, Pedro vai lá, bate a porta, Jonatas, Luan. Aí a moça vai lá, Rode, volta, é Pedro. E a igreja não acredita, estava orando, mas não acreditava nesse Deus todo poderoso, que pode fazer todas as coisas. Irmã Eliane, que pode fazer todas as coisas, libertou Pedro, como Paulo e Silas. É importante, irmãos, a gente orar acreditando num Deus que age, acreditando num Deus que age. O verso 24, não tem aí, irmão Saulo, diz assim: tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior ou inferior, e lhes prendeu os pés no tronco. O carcereiro colocou na parte interior da prisão. Eu, irmã Luzeni e a irmã Jacira assistimos um filme, Paulo o Mártir, eu acho que é esse nome. E ali ela estava, teve a imagem, ele estava embaixo, tinha uma prisão em cima e ele estava embaixo. Tinha a prisão em cima, muitas pessoas, e eles estavam embaixo. Ali era escuro, fedorento, mas eles estavam naquele lugar. E adicionou uma coisa aos seus pés: um tronco de madeira. Essa sala embaixo do presídio era um compartimento que Silas e Paulo ficaram e foram ali lançados. Era um lugar escuro, totalmente escuro. Era um lugar aonde eles estavam, que era um calor tremendo e altíssimo, irmã Rita. E além disso, com um odor, com uma caatinga terrível. O tronco, irmãos, era uma espécie de tortura. Era madeira, irmão Ivanildo, que tinha buracos nessa madeira, para colocar os pés, tanto de Paulo como de Silas, naquele buraco. E não era um espaçozinho assim não,
talvez mais aberto. Ou seja, até essa situação eles estavam enfrentando ali por causa do carcereiro. Amados, é necessário entender isso. Madeira nos pés, chicotada das costas, com certeza sangrando. Que tremenda dor. Pense nisso, que tremenda dor Paulo e Silas ali estavam enfrentando. Mas em lugar de reclamar, o que é que eles faziam? O que é que eles faziam? Louvavam, oravam a Deus, mesmo numa situação terrível de ser chicoteado com madeira. 40 menos 1, 39. E eles estavam ali, Jameson, louvando e adorando ao Senhor. Já pensou se fosse um de nós naquela situação? Bem, irmão Pedro, já pensou? Amados, é importante despertar para um evangelho em que as pessoas sofrem, e não ficar como o irmão Jonatas disse de manhã, cheio de mimimi. Aquele tronco era uma espécie de tortura. Aqui vemos a paciência e a alegria dos cristãos em meio aos sofrimentos. Foi sem dúvida um lugar de sofrimento para Paulo e Silas. É por isso que nós entendemos, irmãos, que Paulo foi um servo de Deus usado. Ele fundou quase todas as igrejas do mundo antigo. Quase todas as igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Nessa perspectiva, irmã Cláudia, nós experimentamos, ou eles experimentaram, do consolo de Deus, que vem em qualquer circunstância da nossa vida. As toleráveis, aquelas que dá para tolerar, e as intoleráveis, como no caso de Paulo e Silas. Você está passando problema, irmãos, ou irmão? Você jovem, você adolescente, você adulto, você ancião, você está passando problema? Creia que Deus está disposto a lhe ajudar, a participar das tuas aflições. Fé que vê Deus sempre agindo. Vamos repetir essa frase todos, vamos lá? Fé que vê Deus sempre agindo. Mesmo no cárcere, como estava Paulo e Silas. Em terceiro lugar, fé que leva outros a Cristo. Diga para o irmão que está ao lado: olha, a tua fé leva alguém a Cristo. Pode bater, acordar, beliscar. A tua fé leva alguém a Cristo, a Jesus Cristo. Verso 31 do texto que nós lemos, diz o quê? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Essa é a resposta. Creia no Senhor Jesus, que serão salvos, tanto você quanto os da sua casa. E a partir de agora a gente vai estudar, irmão Saulo, quase que versículo por versículo, irmão Zé Carlos, desse texto que nós lemos. Primeiro, versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve um terremoto, abalou o cárcere. A resposta à confissão dos missionários. Os grilhões de todos se soltaram, mas ninguém fugiu. O milagre serviria para um outro propósito: a conversão de quem? De quem, Paulo? Do carcereiro. Era esse o objetivo do Senhor. Diante daquela situação, verso 27 agora, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Olha, pastor Reginaldo, você está como carcereiro de uma prisão, aí está dormindo, acorda,
as portas todas abertas, os grilhões quebrados, o que é que você ia pensar? Que todo mundo ia ter fugido. Mas não foi isso que aconteceu. Diante da situação, ele puxou sua espada, talvez pensando que Paulo e Silas tivessem usado seu sobrenatural, poder sobrenatural, para provocar aquele terremoto. E o carcereiro ia responder com sua vida. É por isso que tem essa ideia. Mas o que aconteceu? No verso 28, vamos ler todos juntos, vamos lá. Mas estamos todos aqui. Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo ergue e afirma essa verdade: ninguém fugiu, ninguém quis fugir, porque eles estavam como que atormentados ou alegres demais por ver a ação de Deus em função de dois homens. De quem? Paulo e Silas. Verso 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de quem? De Paulo e Silas. Ele prostou-se diante de Paulo e Silas, ou seja, confirmando que aquela ação só por eles teria acontecido. Deus teve misericórdia de Paulo e Silas. Próximo verso 30. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? A pergunta é surpreendente. Somente a reputação de Paulo e Silas como anunciadores do caminho da salvação poderia levar aquele homem a fazer uma pergunta como essa. O inimigo chamava e dizia que Paulo e Silas anunciavam a salvação. Então ele chega aí e pergunta para eles: o que eu posso fazer para me salvar? O que eu posso fazer para me salvar? Você já perguntou isso a você mesmo ou a alguém? Essa é a pergunta crucial da vida do ser humano, a mais importante de todas. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Verso 31. Eles responderam o quê? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Esse texto tem tudo a ver com o texto que Paulo fala aos Romanos, Romanos 10, versículo 9, que está também aí. Vamos ler numa só voz, todo mundo, desde Bruno lá atrás até Saulo aqui à frente, todo mundo, vamos ler esse texto? Se com a sua boca Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Este é o segredo: confessar com a boca, dizer para as pessoas e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Aí você pode ser salvo. A resposta clara e objetiva dos discípulos: devemos crer em Jesus como Salvador. Aquilo que Ele fez na cruz foi para nos salvar. Mas não apenas isso, aquilo que Ele fez na cruz foi para tornar-se Senhor das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Ele não pode salvar alguém que não tem como Senhor. Como Ele pode fazer só uma coisa sem fazer outra? E temos que ver que Jesus é Salvador e que Jesus é Senhor. É necessário que a gente entenda, Tiago, esta verdade. E Ele só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. Você tem Jesus, irmã Socorro, como Salvador e Senhor da sua vida? Você tem, irmã Rose, Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Você tem, Zé Alberto, Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Nós temos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Porque não é apenas aceitar. A fé em Jesus vai muito além disso. É necessário obedecer. Jesus, em sua palavra nos evangelhos, diz que os seus amigos são aqueles que fazem o que Ele manda.
Nós temos que obedecer a palavra de Jesus para sermos salvos pelo Senhor Jesus. Queridos, nós temos que aceitar, não só aceitar, mas obedecer. Verso 32, por favor. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. O que foi que Deus fez ali? Mel, o que foi que Deus fez? Deus abriu, escancarou a porta da casa do carcereiro, para que a palavra de Deus ali pudesse ser pregada e as pessoas pudessem aceitar. Pudessem aceitar. A urgência do evangelho tomou a primazia. Foi tratado como algo importante, tão importante, que é a coisa melhor a ser buscada, a vida eterna. A vida eterna. Amados, a sua fé tem levado outras pessoas a aceitar Jesus, a buscar Jesus, a buscar a vida eterna. A fé que leva outros a Jesus. Vamos repetir essa frase. A fé que leva outros a Jesus. Concluindo essa reflexão, o carcereiro, houve uma mudança. Eu acho que Deus, além de abalar o cárcere, a prisão, abalou também a própria vida do carcereiro. Agora, o interessante, Jadinho, que ele não mandava, mas ele rogava e ele pedia. No lugar de determinar, ele perguntava, implorava misericórdia, ao invés de colocar tortura e miséria na vida dos presidiários. O que eu posso fazer para me salvar? Essa é a pergunta mais forte que alguém pode ter. É o centro da nossa existência. Existe um texto que eu vou colocar ainda aqui, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:3. O que diz Hebreus 11:1 sobre fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é um conceito bíblico de fé. Hebreus 11:13. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a palavra de Deus. Nós podemos ver a palavra de Deus? Não, nem a nossa nós podemos ver, só podemos ouvir. Mas a fé crê que o mundo, o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui creem que o universo foi criado pela palavra de Deus? Levante a mão e diga amém. Amém. Nós cremos nisso. Portanto, a fé, irmãos, primeiro, a fé é uma questão pessoal, individual e intransferível. Você não vai transferir a sua fé para ninguém. É impossível que isso aconteça. Sendo assim, cada pessoa precisa exercitar a sua própria fé. Sua própria fé. A fé é muito mais do que o conhecimento mental, que é contrário, porque a fé é uma expressão da alma, deixar-se transformar segundo a imagem de Jesus. É uma função pessoal, é uma função da alma, é uma atitude da alma. Em terceiro lugar, a fé é o primeiro passo para a transformação do indivíduo. Por isso que a Bíblia afirma: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessária na formação dos discípulos de Jesus. O discípulo que não tem fé não segue a Jesus. O discípulo que não crê em Jesus, ele não segue a Jesus. Você crê em Jesus? Você tem fé em Jesus? Quarto, a fé é um começo de uma vida de entrega confiante. É o agente que impulsiona todo o processo
da nossa vida é a fé. É a fé. Queridos, a fé em Cristo é a única possibilidade para termos a vida eterna. A fé em Cristo é a única possibilidade para termos a vida eterna. Amém. Queridos, nós vamos cantar um hineto bastante conhecido da igreja: Fé para Salvar. E eu gostaria que nessa noite, os irmãos dessa igreja, de outra igreja, os visitantes, qualquer que seja a sua religiosidade, eu queria que você quebrasse essa casca de religiosidade para ter espiritualidade. Quem mais perseguiu Jesus? Foram os espirituais ou os religiosos? Jesus não quer religião. Jesus quer que a sua vida seja repleta de fé. A fé transformadora que traz a vida eterna. Sem fé, não adianta você apresentar carteira de membro de igreja evangélica. O Senhor não vai aceitar. Ele não pediu para que ninguém fosse evangélico. Ele pediu para que crêssemos nele e depois sim procurássemos uma igreja que pudéssemos comungar, ter comunhão com os irmãos. Nós vamos cantar poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e salvação. Vamos ficar de pé. Só Jesus pode dar. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite, eu gostaria que você fizesse um gesto de erguer as mãos, de caminhar até aqui à frente, dizer: eu quero Jesus em minha vida, eu quero ser salvo ou salva por esse Jesus que tem tanto poder. Há alguém entre nós?